Programa não recomendado para menores de 12 anos. Aê, boa noite! Boa noite, amigo, amiga aí de casa. Olha, hoje o programa tá sensacional porque a gente vai prestar serviço. Dúvidas da mulherada, da macharada também, né, Carla? Dúvidas de todo mundo, né? Assim, porque nada como a gente poder decidir, né? Tudo na nossa vida, inclusive a hora que a gente quer ser mãe, a hora que a gente quer ter um filho. Nada melhor do que poder planejar esse momento para ser ainda melhor, né? Digamos assim. E aí entra aquele método contraceptivo, né? O que fazer, como escolher o método contraceptivo para justamente poder escolher a hora que eu quero engravidar ou se não quer também, porque é um direito seu. Não é não? Exatamente. Nossos corpos, nossas regras, né? Mas a gente quer conversar aqui com você, te trazer dúvidas, né? Soluções, questionamentos sobre um negócio aí que tá dando o que falar, que é o DIU, o dispositivo intrauterino, gente. Você já ouviu falar de DIU, né? Você, mulher, você já tem DIU ou já conhece alguém que tenha? Então, a gente vai trazer hoje uma maravilhosa ginecologista, Idalina Negreiros, que vai falar sobre o que é esse DIU, qual é a mulher que pode usar o DIU, as contraindicações, tudo sobre isso, muitas dúvidas também do pessoal de casa, e a gente vai conversar com ela agora. Boa noite, Idalina, muito obrigada pela presença. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Ai, a gente que agradece, né? Sempre bom. Com certeza. Acho que a gente já tem que logo começar, assim, falando que muita gente tem aquela dúvida, assim. Acho que o principal, não é para qualquer um o DIU, porque é muito caro. Vamos já quebrar logo esse tabu? E aí, é muito caro? Depende, né? Na verdade, nem todos os DIUs são caros. Existe o DIU que é ofertado pelo Sistema Único de Saúde também. Então, a gente não pode pensar só no preço, não, né? E tem que pensar também que o DIU depende muito da paciente. Cada paciente tem o melhor DIU para ela. E acho que quando entra no, só interrompendo aqui, quando entra no Sistema Único de Saúde, aí que fica dito assim, realmente é para todas. Né? Exatamente. Esse é o principal. Mas a gente quer saber, assim, afinal de contas, o que é o DIU, né? O que ele é e como as pessoas encontram, né? É sempre por através de um profissional como é que fala? No escritório não, gente. No consultório. No consultório, eu não escrevo louca. No consultório, tem que fazer cirurgia. O que é, afinal, o DIU? Certo. O DIU, na verdade, ele é um dispositivo, né, intrauterino, e esse procedimento ele é inserido por médico, na verdade é um procedimento médico, né, pode ser colocado no consultório, mas existe também a possibilidade de ser colocado no centro cirúrgico, já que muitas vezes pode ser um pouquinho doloroso para colocar, então nem toda paciente suporta, tá? Mas, como você mesmo disse, é um método contraceptivo. O objetivo principal do DIU realmente é evitar a gestação, mas quando a gente fala um pouco sobre os DIUs hormonais, a gente sabe que eles têm um poder de ação muito maior do que esse. Então, assim, o foco também não é só contracepção. E quais seriam os focos? Diminuir, no caso dos DIUs hormonais, certo? Então, a gente fala aí que ele vai diminuir o fluxo menstrual, ele vai diminuir cólica naquele perfil de paciente que sofre muito com esse transtorno, né? Que a gente chama de dismenorreia. E diminui também os sintomas da TPM? Não necessariamente, tá? Lembrando que mesmo os DIUs hormonais, eles podem manter a ovulação. Então, as mulheres podem sim manter todas aquelas alterações hormonais da TPM, né? Dos transtornos pré-menstruais, mesmo usando o DIU. Mas eu queria saber, você falou dos tipos, né? Quais são os tipos de DIU? Porque você falou agora hormonal, mas existem outros também? Isso, existe sim. Então, vamos lá, vamos diferenciar. A gente tem os dispositivos intrauterinos hormonais e os dispositivos intrauterinos não hormonais, tá? Pensando nos hormonais, a gente tem dois tipos principais. Eu vou falar a marca porque só existem eles, tá? Existe o DIU de Mirena, tá? E existe o DIU de Quilena, tá? Na verdade, qual é a diferença básica entre eles? A dose do hormônio e o tamanho do dispositivo. Então, o tamanho da haste, tá? Lembrando que é uma hastezinha que a gente coloca dentro do útero, certo? Fora esses, a gente vai ter os não hormonais, né? Então, os não hormonais, hoje em dia, a gente não tem apenas o DIU de cobre, que é o DIU mais famoso não hormonal, mas existe também o DIU de cobre com prata, tá? E essa prata, ela vem com que intuito, na verdade? Diminuir a quantidade de cobre que é liberada dentro do útero, tá? E dessa forma, podendo também ter algum resultado sobre isso, certo?
Nos estudos, a gente não vê tanto essa vantagem da prata, porque os fabricantes eles falam que a prata, na verdade, vem para diminuir o fluxo sanguíneo aumentado que o cobre pode levar a formar, certo? Então, mulheres que fazem uso do dispositivo não hormonal, elas tendem a ter um fluxo sanguíneo aumentado. E o DIU de prata viria para tentar diminuir esse fluxo. Então, assim, os estudos não mostram isso, mas na prática, muitas pacientes referem esse benefício com o uso do DIU de prata. Bem, acho que o DIU ficou popularmente agora falando, assim, virou assunto, né? Justamente com a esposa do Gustavo Lima, né? Que uma vidente falou assim, olha, tô vendo que você vai ter outra gravidez, vai ser uma menina. E ela virou e falou assim, não, porque eu uso o DIU. Né? Realmente o DIU é 100% seguro de que a mulher não vai engravidar ou existe uma probabilidade aí da margem para acontecer? Não, assim, na verdade, o que a gente sabe é que nenhum método é 100% seguro, né? Inclusive, isso é uma brincadeira que eu faço muito no consultório, né? Se você não quer engravidar, você não pode ter relação. E a gente sabe que isso, na verdade, não é um método, né? Mas nenhum método é 100% seguro. O DIU, ele realmente é muito seguro. Dos métodos contraceptivos, ele é muito mais seguro do que contraceptivos orais ou injetáveis, por exemplo. Que né? são os mais populares, Que né? são os mais populares. E entre os DIUs, o DIU hormonal ele ainda é um pouco mais seguro do que o DIU de cobre, tá? Mas isso bem semelhante. Entendi. Eu queria saber, Idalina, você sentiu que teve um aumento na procura pelo DIU? Porque, assim, a gente vai trazer para você a capa do Diário do Nordeste, que mostra que 42% das mulheres, né, cresceu 42% a procura, né, para inserção de DIU aqui no Ceará, mesmo com a pandemia. E, assim, eu tô sentindo, às vezes, em rodas de conversa de amigas e tal, muitas meninas que aderiam ao anticoncepcional em pílula, né, estão aderindo agora ao DIU. Por que você acha que teve essa procura? E você sentiu que realmente teve um aumento ou alguma coisa assim? Muito, muito mesmo, né? Nos últimos anos, a gente observa, não só agora na pandemia específica, mas eu vou dizer dos últimos 4 anos para cá, um aumento muito considerável da procura pelo DIU, certo? E eu realmente assim, acredito pela praticidade do DIU, né? Você colocar um dispositivo, seja ele hormonal ou não hormonal, e simplesmente não ter a necessidade de fazer uso de medicação todo dia. Né? Então, muito prático. Porque Agora, é muito complicado, né? Agora, assim, falando do hormonal, né? Ele também está liberando aquele hormônio que você também estaria, se estivesse tomando a pílula, né? Ingerindo. Qual seria a diferença, os benefícios de um para o outro? O que difere um do outro? A carga hormonal é bem menor, certo? Então, assim, o DIU, mesmo o DIU hormonal, ele tem uma quantidade de hormônio bem menor. E a quantidade de hormônio que é absorvido no organismo da mulher é basicamente intrauterina. Então, pouco daquele hormônio sai do útero e vai para a circulação. É porque, assim, a gente sabe que já tem algum tempo, né, que muitas pílulas, elas não têm só o efeito contraceptivo, né? Que muitas ajudam a melhorar a textura da pele, do cabelo. Vem trazendo outros benefícios para a mulher, não só o contraceptivo. E no caso do DIU também, do DIU hormonal? Nem tanto. Vamos dizer que não tem tanto esse benefício, não. Tá? Assim, de melhoria de acne, de melhoria de pele, um pouco menos. O benefício maior do DIU, na verdade, ele vem como diminuir fluxo menstrual. A gente que é mulher sabe como é chato ter aquele fluxo menstrual intenso, né? Então, assim, você diminuir aquele fluxo melhora muito a qualidade de vida daquelas mulheres. Com certeza. Né? A gente sabe que não é fácil você menstruar uma quantidade absurda todo mês. Aquilo ali gera sequelas muitas vezes, uma anemia, um desconforto, uma vergonha no seu ambiente de trabalho, né? Além disso, tem mulheres que sofrem muito com cólica, né? Então, os DIUs hormonais, eles melhoram muito isso. Então, realmente, as mulheres, elas começam a ter uma qualidade de vida com aquele DIU. Com certeza, é outra qualidade. Porque, outra qualidade. Sem contar que a pessoa não fica à vontade, né? Exatamente. Quando tá com aquele fluxo. E tem também muitas dúvidas ainda, né, acerca disso. A gente vai trazer para você, né, algumas pessoas que fizeram algumas dúvidas, alguns questionamentos acerca do DIU. Então, pedir para o Diego soltar aí a primeira pergunta. Solta aí, diretor. Oi, boa noite. Meu nome é Marqueline Sampaio e eu gostaria de saber, quem nunca teve filho, pode usar o DIU? Muita gente deve ter essa dúvida, né? Muita gente tem essa dúvida. E pode, tá, gente? Isso é um verdadeiro mito
que gira em torno do DIU. Você não precisa já ter tido filhos para utilizar o DIU. Inclusive, os fabricantes, pensando nisso, estão fazendo, inclusive, DIUs de menores tamanhos. Então, assim, por isso que eu falei do segundo DIU hormonal que apareceu. Ele é um DIU com a menor, o Quilena, né? Ele tem uma menor quantidade de hormônio, mas ele também é um DIU menor. Pensando nesse perfil de paciente. A gente também tem mini DIU de cobre, tá? Então, assim, não tem só aquele DIU com duração de 10 anos. A gente já tem um DIU de cobre menorzinho, também pensando nesse perfil de paciente. Mas, no caso, a pessoa já tem que ter tido relação. De preferência, sim, tá? Mas, assim, existem algumas meninas que, principalmente adolescentes, né, que têm algum problema de coagulação ou que têm um fluxo menstrual muito intenso por algum motivo. Já existem, né, a possibilidade da gente colocar esse DIU sem ela ter tido relação. Mas isso é feito com autorização dos pais dela. É uma outra situação, né? Não é pensando numa contracepção. Não, realmente é uma outra situação, mas vale lembrar, alertar, né? Porque às vezes a pessoa está assistindo a gente, tem aquela filha adolescente que está passando por isso, né? Então é um caminho também. Com certeza, é um caminho, sim. O ideal sempre é consultar o seu médico, a sua médica, né? Mas a gente tem uma outra perguntinha para soltar aqui, olha só. Oi, eu sou a Sandy Lima. Eu gostaria de saber se o DIU atrapalha na relação sexual. Importante, por causa do formatinho, né? Que tem deixa tipo uma linhazinha para fora do útero. E aí? Também é um grande mito, certo, gente? A gente tem que pensar que o DIU, ele fica dentro do útero. Então, ele é um dispositivo intrauterino, como o próprio nome diz. Ele não fica no canal vaginal. Não tem nem como sair do lugar. Pode sair do lugar. Então, é isso que a gente tem que orientar, certo? Então, assim, lembrando também que o DIU, ele fica no útero e a gente deixa o fio para fora, né? Então, o fio fica na vagina, para fora, que eu digo na vagina, não saindo, se exteriorizando, né? Então, assim, alguns parceiros podem se incomodar com o fio e não com o DIU propriamente dito. Quando isso acontece, a gente pode diminuir o tamanho do DIU, do fio, tá certo? Então, a gente corta o fio mais curtinho sem problema. Lembrando que se aquela paciente, ela tem relação e não sente nada, né? O parceiro não se queixa, mas de repente ele começa a perceber que tinha alguma coisa diferente, essa paciente precisa voltar no consultório para a gente avaliar, né? Porque mudou o padrão. Então, assim, ela tinha uma relação e não sentia nada e de repente o parceiro começou a se queixar. Então, tem que ter só essa observação. Não é que vá mudar, não vá afetar na relação. Só tem que ter essa observação, porque tem como corrigir também. Tudo é uma questão de conversar, gente, como a doutora está falando, né? Se está incomodando, volta no médico, procura saber, fala o que está lhe incomodando, que tem como ajeitar. Para tudo tem solução. Para tudo tem solução. E tem mais dúvida também, né? Mostra aí. Oi, Carla. Oi, Yarla. Tudo bem? Olha, eu tenho uma dúvida. Eu casei recentemente, como vocês sabem. Eu estou pensando se eu coloco ou não coloco o DIU. Bom, a minha dúvida é porque eu e meu marido, a gente tem muito desejo de ter filhos. E eu queria saber se colocar o DIU pode prejudicar futuramente na fertilidade da mulher. Interessante, porque, puxando o gancho dessa pergunta, muitas meninas que fazem o uso de anticoncepcional, né, depois tem um tempo para conseguir engravidar de novo. O DIU é assim também? Não, de forma alguma, né? Primeiro, parabéns pelo casamento, né? Na verdade, de forma alguma. Tirou o DIU, no ciclo seguinte já é possível uma gravidez, independente do DIU ser de cobre ou hormonal. Ou hormonal. Independente. Quer dizer, muito rápido, né? Porque daí não vai precisar aquele tempo. Porque, assim, quando a pessoa também toma o anticoncepcional, às vezes, quando ela para, se está tomando muito, a gente toma para evitar a menstruação, né? Toma seguido. E aí, quando ela para, ela ainda passa, assim, uns 3, 4 meses sem menstruar, sem vir o ciclo. Justamente porque ainda tem a carga hormonal dentro do corpo. Isso. Na verdade, isso vai depender do método que ela estava usando e do motivo que ela estava usando, né? Então, assim, entra também outras características. Algumas meninas começam o anticoncepcional por síndrome de ovário policístico. Então, quando ela tira o anticoncepcional, ela não menstrua por conta da síndrome, e não pelo uso do contraceptivo especificamente. Entendi. Vai depender também se ela vinha usando oral ou se ela usava injetável, ou contraceptivo injetável, certo? Porque os injetáveis, sim, depois que você suspende, ele ainda fica circulando no corpo por um período maior. São mais fortes. Isso, exatamente. Inclusive, eu acho que tem muitas mulheres que né, estão assistindo agora, estão com dúvida. Será que eu consigo colocar o DIU através do SUS? A gente trouxe um vídeo, né, da Patrícia Marques. Ela é advogada especialista em direitos reprodutivos das mulheres, né? E ela fez um vídeo para a gente esclarecendo como você pode colocar, né, o DIU através do SUS. Roda aí, Diego.
Oi, tudo bem? Eu sou Patrícia Marques, laqueadora Sem Filhos Sim, e tô aqui pra te falar o passo a passo de como obter seu DIU pelo SUS. Primeiramente, eu devo dizer que, em regra, geralmente é oferecido o DIU de cobre pelo SUS. O DIU Mirena é reservado a alguns casos específicos, no caso de algumas doenças que precisam realmente cessar a menstruação. Ele pode ser colocado desde a adolescência até a menopausa, sem problema algum. E vamos lá, fica atento. Primeiramente, você vai ao posto de saúde ou ao UBS do seu bairro com a sua carteira do SUS e seu documento. Checa se tem serviço ginecológico nesse posto. Às vezes, quando tem, dá para inserir lá mesmo o DIU. Não tendo, não tem problema. Você vai e manifesta a sua vontade. Diz que quer um encaminhamento para a inserção do DIU. Eles vão te direcionar a um hospital da tua área, do teu bairro, que faça esse tipo de procedimento. Não esqueça do encaminhamento, viu? Precisa sim. Por mais que digam que não precisa de encaminhamento, é regra. Peça o encaminhamento e vá ao hospital. Chegando lá, procure o setor de planejamento familiar ou ginecológico. Isso vai variar um pouco de município para município, tá? Geralmente é indicado que você participe de reuniões de planejamento familiar. Não é regra, mas às vezes tem. Se tiver, tudo bem. Você vai participar dessas reuniões e após isso vai inserir. Se não, tem caso sim que o ginecologista coloca logo, se a mulher estiver menstruada, coloca logo quando ela vai. Se não, aguarda a menstruação, a regra, e aí insere o DIU. Os locais que fazem esse procedimento são Gonzaguinhas, NAMI, Maternidade Escola e Hospital Geral de Fortaleza. Esse último, salvo o melhor juízo, estão inserindo apenas em mulheres que tenham o parto lá no mesmo hospital e não estavam inserindo em mulheres que chegassem com encaminhamento. Porém, pode ser que isso tenha mudado. Essa informação foi checada em junho de 2021. Precisa estar menstruada ou não? Nós ainda não encontramos nenhum consenso sobre estar menstruada para inserir o DIU ou não. O que se sabe é que alguns ginecologistas dizem que fica melhor de inserir a mulher estando menstruada. Se precisa de exame ou não para inserir. Bom, não há um consenso, mas se ela tá pedindo, né, amiga? Por que não fazer? E por último, para usar o DIU, você não precisa ter filhos. Não precisa ter filhos para utilizar o DIU, tá? Não precisa também da anuência de cônjuge. Não, teu marido não precisa dizer que aceita ou não que tu use. Nem do teu namorado, não precisa. Não precisa estar casado, nem precisa aguardar o prazo de 60 dias para colocar o DIU. O DIU é um método contraceptivo reversível. Então, a ele não se aplicam as regras da Lei 9.26396, a Lei do Planejamento Familiar. Sim, aquela lei que é da laqueadura, da vasectomia, lembra? Pois é, não se aplica, certo? Então, fica ligada. Qualquer coisa, nos procura lá no Instagram, Laqueadora Sem Filhos Sim, que a gente tá sempre pra te ajudar. Beijo! Muito bom. Que bacana. E eu achei bacana que ela falou assim algo que foi polêmica também, né? Nesses últimos dias, nesses últimos meses, que é sobre autorização do marido, né? O marido precisa autorizar a você a colocar o DIU, a não colocar o DIU. Gente, saiu uma matéria, né? Saiu Esses matéria, dias foi sobre isso. Ó. Olha aí, tá aí, a polêmica, a inserção do DIU na mulher depende do aval do marido. Voltamos ao passado? O que aconteceu? O que aconteceu, Idalina? O que você acha que isso aconteceu? Uma barbaridade. Uma barbaridade. A gente não tem o que falar, a não ser que é um absurdo, né? Assim, não, é um absurdo, é um método irreversível. A mulher pode optar por colocar na fase da vida que ela desejar, não cabe a ninguém decidir isso por ela, Sim, não é mesmo? Com certeza. E é aquilo que a gente falou, se até adolescentes estão passando por problemas com um círculo menstrual muito intenso, tem como colocar, por que não a mulher decidir se ela é a hora dela ter filho, se não é a hora dela, se é o momento, se ela quer ou se ela não quer. Né? Não precisa de aval de ninguém, a decisão é sua, como foi dito ali, temos ali vários hospitais aqui em Fortaleza, onde você pode fazer gratuitamente, procura um ginecologista, procura o SUS, a rede pública, né? Peça o encaminhamento que você pode fazer 0800, sem gastar nada. É, sempre bom procurar um profissional da sua confiança. Mas, então, aqui no Ceará, se alguém te procurar assim, Idalina, quero colocar o DIU através do meu plano de saúde, você tem que ter autorização do marido? Não, aqui no Ceará não tem isso. De forma alguma. Tá. Importante a gente saber, né? Porque as coisas são meio loucas, né, Carla? Estão meio muito loucas. O povo tá muito fora da casinha, gente. Vamos voltar pra casinha. Mas eu tenho uma dúvida. O DIU, quando você coloca ele, dói pra colocar?
tem que ser no centro cirúrgico ou não, Tem né? anestesia. Tem anestesia. Como é que... eu decidi, quero colocar o DIU. O que eu tenho que fazer? Quais são os passos que a Patrícia, ela falou, né? Que alguns médicos pedem exames e tal. Qual é o primeiro passo? Pronto. Manifestado o desejo, né, de inserir o DIU, você precisa, na consulta com o ginecologista, conversar se o DIU se aplica a você, né? Então, assim, ver se você tem alguma contraindicação ao uso daquele DIU, que no caso seria alguma alteração da cavidade uterina, alteração anatômica que eu falo, ou se você já teve ou tem alguma lesão de colo do útero, né? Lembrando que a gente vive num país que o HPV ainda é um vírus muito prevalente, então dependendo do que tiver ali, pode ser que não tenha indicação de colocar, tá? Marcou a consulta, conversou, manifestou, vocês vão conversar agora sobre qual DIU que melhor se adequa a você, tá? Lembrando que quem decide isso não é o ginecologista, não é a paciente sozinha, é uma conversa entre os dois, tá? Eu tô ali para esclarecer, mas a opção de qual inserir, a paciente tem o poder de decidir sobre isso. Né? E só lembrando também que o DIU ele é contraceptivo, mas que o uso da camisinha não dispensa o uso da camisinha para outras doenças. Isso. Exatamente. Bem lembrado, né? Carla. Lembrando que a gente está vivendo aí um momento, né, que o número de pacientes com HIV vem aumentando, o número de pacientes com sífilis vem aumentando, está associado ao não uso do preservativo, com certeza. Então não dispensem esse uso, hein, gente? O DIU, ele protege contra a gravidez indesejada, mas não contra doenças sexualmente transmissíveis. Isso é muito importante falar, né? Exato. E a inserção, né? Partiu dali, decidir qual é o que eu quero colocar, como inserir. Precisa estar menstruada, como foi dito no vídeo, né? Quando a paciente está menstruada, facilita a inserção no consultório, tá? Porque para colocar pode ser um pouquinho desconfortável. Vou inserir um dispositivo dentro do útero. Então, o colo, quando a mulher está menstruada, o colo do útero está um pouco mais pérvio, né? Porque está saindo sangramento, então facilita aquela inserção. Além do que, ela estando menstruada, eu tenho a certeza de que ela não está grávida. Né? Tem que fazer o exame antes, Exatamente, né? O DIU, ele é abortivo? As pessoas comentam sobre isso. Não. O DIU não é abortivo, tá? O DIU, na verdade, ele impede a ascensão dos espermatozoides, tá certo? O DIU, ele pode também tornar o endométrio, que é a parede interna do útero, um ambiente hostil para aquela, vamos dizer, para aquele encontro, tá? Mas não é abortivo. E no caso de quem tem miomas? Dependendo do tipo de mioma, né, pode ser inserido sim, né? Lembrando que o mioma é uma patologia que aumenta muito o fluxo menstrual. Então, para esse perfil de pacientes, o DIU hormonal acaba sendo a melhor opção. Eu tenho uma dúvida que eu tenho certeza que muitas amigas minhas estão assistindo, estão com essa dúvida. Doutora, o DIU engorda ou não? Certo. Não. Assim, na verdade, o DIU hormonal, ele pode causar uma pequena quantidade de retenção hídrica, certo? O DIU e os contraceptivos, eles são, assim, na verdade, vistos como vilões nesse perfil, né? Mas, assim, se a mulher tem um hábito de fazer atividade física, tem uma alimentação adequada, o DIU não vai ser o responsável pelo ganho de peso dessa paciente. Porque a gente vê muito na internet, né? Mulheres nos comentários, assim, eu engordei 20 quilos depois que eu coloquei o DIU, não sei o que. E você fica assim, a mulherada que tá lendo fica assim, pelo amor de Deus, não foi o DIU, foi a pizza, foi o pastel, amiga. Ela pode realmente ficar com a retenção hídrica, ela tem a sensação que tá mais inchada, tá? Mas inchaço não é gordura, são coisas diferentes. Isso é quando assim que você coloca num período de adaptação ou sempre ele ajuda na retenção de líquido mesmo? Pode ser a longo prazo. Pode ser a longo prazo. Até porque a mulher ela já tem essa predisposição maior que o homem a ter retenção de líquidos, né? A gente já tem esse probleminha. Só aumenta. Mas e aí, quanto tempo que o organismo ele se adapta, assim, ele leva para se adaptar ao DIU? Porque às vezes é um corpo estranho, né? Um negócio que você coloca ali no seu útero e você fica assim, o corpo fica meio louco. Normalmente, os 6 primeiros meses são meses de adaptação. Tá? 6 meses. Assim, esses 6 primeiros meses, o fluxo menstrual pode não tá exatamente como ele vai ficar depois, né? A paciente pode se queixar um pouquinho de um desconforto, de uma cólica mais forte, mas depois desses 6 meses não é mais para isso acontecer. E quanto à alergia, pode ter? Porque já que a gente, principalmente quando a gente está falando de cobre, prata. Mulheres que têm alergia a cobre é uma contraindicação absoluta ao uso, tá? Mesmo o de prata, porque o DIU de prata, ele também tem cobre, ele só tem um cobre em menor quantidade. E a gente até falou, né, a gente estava conversando nos bastidores, até quem tem problema de cobre no organismo também, já o de cobre já está Não seria uma boa opção. E exatamente. Eu quero perguntar também, o DIU, ele dá espinha,
dá acne, ele deixa o cabelo mais oleoso, deixa a pele mais oleosa. Mas eu quero que segura aí, porque a gente vai pro intervalo. E na volta, a doutora Idalina vai responder essa pergunta pra você, tá? Até já.